Olá para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. Agradeço aí muito, tá, pessoal, os novos inscritos no canal, tá certo? E vamos juntos aqui. Hoje eu vou cuidar sobre GRET, tá certo, pessoal? Essa gratificação aí que causa tanta polêmica, né? E vou mostrar para vocês como que funciona, né, para essas pessoas aí do Tribunal de Contas, né, Procuradoria do Estado, Ministério Público, ninguém faz nada e taca o baile e a gente está se lascando, tá? Qualquer um chega ali, cara, e analisa o nosso direito. Que se lasque se a gente tem dois estatutos aí, né? Estatuto dos Bombeiros e Estatuto da PM. Pouco importa, tá certo? Porque o cobertor é curto, Teodoro. A gente chega ali e avalia para sobrar mais pra gente. Essa é a verdade. E de novo afirmo, tá? Eu sou advogado especialista e estou aqui na defesa de um direito próprio. Eu sou bombeiro militar reformado e isso aqui está me impactando. E é isso. Então, a Procuradoria do Estado, os procuradores precisam decidir, tá? Se vocês são advogados ou procuradores do Estado. Porque eu vou fazer a análise do teu parecer aí, tá certo? E é isso. E doa quem doer. E vamos juntos estudar prerrogativas e entender como funciona isso. É isso. Aqui é procurador do Estado ou é advogado? Decida-se. Decida-se. Então vamos aqui. De saída, tá? Eu vou falar com vocês. Tem um processo, tá? A análise que eu fiz, eu tenho esse processo aqui específico do Tribunal de Contas do Estado, tá? Processo Tribunal de Contas do Estado, número 115.258-8/2018. Esse parecer serviu aqui para estudo meu, tá? E ele fala sobre essa incorporação, né, da gratificação de regime especial de trabalho, a GRET, tá? E aí eles falam aqui o primeiro erro, tá? Eles vão dizer que atualmente é regido, né, pelo decreto estadual 21.389 de 95. Mentira. Mentira, tá? Depois desse 389, nós temos o 390. Tá certo, pessoal? Mas nós temos que fazer um resgate anterior. E é por isso que me dá muita raiva de ver as pessoas querendo falar sobre essas coisas. Por isso que me irrita muito ver na Alerj, né, essas audiências públicas. Porque, caramba, é um troço dificílimo. Você não pode chegar aqui e querer falar sobre isso. Porque você precisa entender toda a construção histórica para que você possa falar sobre isso. E é por essa razão, pessoal, que não é judicial, é administrativo. Porque a gente precisa, né, fazer essa fixação do entendimento, fazer toda a construção histórica da Constituição de 69, todas as alterações, até a Constituição de 75 do Rio de Janeiro, fusão, né, do Estado do Rio de Janeiro com a Guanabara. Então nós temos a Constituição do Rio de Janeiro em julho de 75, tá? E aí, em 79, 75, Constituição do Estado, fusão. E aí nós temos o pacote de abril de 77, todas as modificações posteriores. E em 79 nós temos a Constituição, nós temos a lei que cuida aí sobre a remuneração dos bombeiros e policiais, Lei 279 de novembro de 79. Você entende como isso é complexo? É isso. É isso. Então não dá pra você sentar ali, querer tomar um cafezinho, tomar uma cerveja e falar sobre direito militar, porque isso tá me prejudicando. Então chega, vai ter que me aturar. É isso. É só pegar o que eu falei, tá? E os espertalhão aí, vai todo mundo pro quarto, estuda e depois vamos pro fight dialético, porque isso é bom pra gente. Porque se vocês aí que falam de fato estudarem, tá? Vai ser bom pra todos nós, cara. Porque a gente consegue fazer musculatura, porque eu não tô aqui pra dizer só, né, e acertar tudo que eu digo. Não, não, não. Eu trago o melhor entendimento, né, na defesa dos direitos e garantias fundamentais do cidadão fardado, bombeiro e policial, cara. Faça você o mesmo pela sua família aí, PEMERG, pô. É isso, cara. E a bombeirada é esse troço aqui. Dentro de casa a gente resolve. Eu não tô brincando, tá? E é isso, cara. Não, 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 pô. A minha segurança pra falar, eu acho que já deveria gerar em todos vocês aí que estão com papo torto uma preocupação, né? Porque, caramba, o que é isso? É isso. Então é só estudar e vir pra gente discutir. Mas não é o que você acha. Vê aí a dona Leila lá no meu canal, cara. Falou lá, ela seja mais objetivo. Eu estou falando, cara. Você acha que eu vou pra ali discutir? Meu Deus, o que é isso? Claro que não. Agradeço. É isso. Tá bom, vou me esforçar pra ser mais objetivo, né? É difícil, tá, minha senhora? É muito difícil. Porque falar sobre direito é complicado, tá? E ela quer que eu fale menos gíria. Eu também vou me esforçar, tá? Eu prometo que vou. Eu vou tentar. Tá vendo? É isso.
E aí eu analisei essa situação aqui, tá? Isso aqui é um absurdo, cara. Esse processo aqui, meu Deus do céu, a gente tem muita coisa para cuidar aqui, é muito difícil falar sobre isso. E essa discussão aqui, esse processo aqui, por exemplo, essa parte aqui da decisão que eu peguei tem 21 páginas. Mas caramba, cara, é uma bagunça isso aqui. Porque, cara, eu percebo muito claramente, né, que a pessoa não tem o menor entendimento de direito militar. Porque confunde tudo, tá? Você tem 2 estatutos e uma única lei de remuneração. E a lei de remuneração, ela tem que ser ressignificada. Ela tem que ser ressignificada, tá? E a gente não consegue sequer ter segurança jurídica para analisar a Alerj. O site da Alerj não tem a menor segurança jurídica, tá? Muita coisa que eu tenho é fruto de estudo, né, de historiador, de bibliotecário, pessoas ali que me auxiliam a buscar, né, e eu encontro divergência. O que fazer com isso, Teodoro? Um exemplo é isso aqui. Então, a avaliação, por exemplo, desse parecer da ACEJUR, tá? A ACEJUR CEPLAG, número 42 de 2014. Vamos começar por ele, pessoal, para vocês entenderem, tá? Esse parecer, tá? Esse processo E, é físico, né? Traço 01, traço 004, barra 2020, barra 2013, tá? 2/7/2013. Olha isso, cara. Consulta formulada pela SINOC CEPLAG a respeito da constitucionalidade. Cara, eles fazem controle de constitucionalidade dos nossos direitos no Tribunal de Contas, a Procuradoria do Estado, todo mundo faz. Todo mundo faz, cara. Todo mundo faz. E aí eu quero entender o que fazer, tá? OAB-RJ, Ministério Público, com esse procurador aqui especificamente, porque isso me prejudicou, tá certo? E eu entendo isso aqui como um erro crasso, como dolo, o que quiserem, tá? Mas é isso, cara. Porque você vai chegar ali para escrever e sabe que o que você disser vai ser aplicado para o Estado inteiro, mais responsabilidade, senão vai dar muito ruim. E eu fiz isso com todo mundo que fez esses pareceres que falam, né, sobre gratificações. E é isso, pô. A pessoa tem que ser responsabilizada, tá? Não é o Estado que paga por isso, é esse procurador do Estado especificamente, tá? E o Tribunal de Contas que aceitou isso. São essas pessoas que pagam, não é o Estado que quebra. E é isso. Então vamos todo mundo pra OAB, jogam na corda, bato até cair e arranco a sua OAB, cara. Por que loucura é essa? Você chega aqui e fala um troço desse, pô? Cara, é isso. Eu não posso chegar aqui e fazer uma defesa como essa absurda. É isso, cara. Então, infelizmente, doutora presidente da OAB-RJ, nós não somos iguais. Não são. Não tem, não. E ainda dividem honorários de sucumbência devidos à Fazenda Pública. E uma pessoa, por exemplo, né, que aguarda uma indenização por algo que tenha acontecido, em que o Estado ali foi condenado a pagar, leva anos. E eles vão lá e se apropriam, né, dos honorários devidos à Fazenda Pública em conluio, porque todos sabem que aquilo é um absurdo. As alterações que foram promovidas, ou seja, que loucura. Aí vocês entendem, é o mesmo modus operandi, o mesmo ano ali, 2009, né, você tem diversas alterações absurdas, né, que abriram a porteira, por exemplo, do Tribunal de Contas, né, e inviabilizaram e dificultaram muito o controle das contas, e depois nós temos tudo o que aconteceu, e aí recuperação fiscal, e a gente que se lasca, cara. Meu Deus, o que é isso, cara? E já falei, governador do estado não pode sair não, hein? Eita, Teodoro, o que tá vendo aí, pessoal? Tem que ver pra onde ele vai, hein, cara? Que isso, hein, camarada? Só pelos concursos aí, sem lei prevendo e tudo mais, esse montão de gratificação absurda. É isso, tá? Vamos pra cá. E aí, esse parecer, esse procurador do estado, né, Marco alguma coisa, vai falar isso, né? E aí ele vai dizer assim, ó, consulta formulada faz controle de constitucionalidade, não precisa judiciário não, tá? É aqui a Procuradoria faz junto com o Tribunal de Contas e é isso. A respeito da constitucionalidade do parágrafo único do artigo 3º do Decreto Estadual 21389 de 95, que alterou percentual definido na Lei 279. Que loucura é essa, cara? Tu entendeu isso? Então você tem um decreto, né, do Estado, né, do governador do Estado, né, eu acho que aqui era o Marcelo Alencar, alterando o percentual de uma lei, cara. Teodoro, caramba, olha o que vocês fizeram. Isso aqui é um reflexo direto da ADIM 1087. Porque como eles fizeram, o modus é tudo engendrado, cara. O troço é doloso. Caramba, o que é isso? O que fazer? Também não sei, cara. É surreal ver isso. E isso, assim,
É tudo. Todas as gratificações estão assim, tá? Todas estão assim. E aí você faz a definição, né? Altera o percentual, né, definido na Lei 279. Então é um decreto estadual que altera a Lei 279. Mas o que era a Lei 279? A partir, né, de 5 de outubro de 89, com a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, a remuneração passou a ser lei complementar. Aí vocês entendem por que eles fizeram isso? Aí eles vão lá e primeiro pro mal, cara. Aí você vai lá, primeiro você suspende os efeitos, e aí ficou sem definir. Então você suspende os efeitos do artigo 118, parágrafo único, inciso 9 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que fala que para cuidar, né, do Estatuto da PM do Bombeiro, lei complementar. Pô, mas aí você suspende os efeitos, o Supremo suspende, né, a DIN 187, mas aí fica o quê? Então, minimamente, vira uma lei ordinária, mas nem isso, porque eles fazem esse tipo de covardia. E querem enfiar isso goela abaixo. É isso. E aí você vai lá olhar, cara, esse decreto, tá? Decreto 21... Caramba, isso aqui é uma loucura, cara. Decreto 21... Acho que é 389. Cara, surreal ver isso. Eu fiz bacanão, sabe? E você vai entender a cada dia um pouco mais que você não resolve as questões em juízo por isso. Porque você, por exemplo, você falar sobre promoção, né? Você não consegue falar sobre promoção na justiça. Teodoro, não consegue. Eu quero que me prove. Você não consegue. Porque tudo é desse jeito. Você fazer construção histórica, senão você não chega lá, tá? Não chega. E aí você tem esse decreto, tá? Que eles estão aí enfiando goela abaixo, tá? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eles jogaram no lixo, né? O artigo 2º da Constituição, que fala da separação de poderes, né? Porque eles sabem que não podem legislar por decreto, né? Então eles fazem o que querem, estabelece percentual, estabelece forma de cálculo, tudo por decreto. Sabem, né, do artigo 25 do ADCT, que vai dizer justamente que ele não pode mais legislar, porque antes podia, né? Antes da Constituição de 88. Mas a gente está na ditadura. Bombeiros e policiais do Rio de Janeiro, a gente está na ditadura. Pra gente tem ditadura, pô. É isso, cara. E aí você tem esse decreto, 21389, de 20 de abril de 95. E quando foi a DIN? Fevereiro, pô. Que sacanagem, né, cara? E é isso. E aí você tem esse decreto. Mas entenda, cara, isso é gravíssimo. Isso é muito sério. Porque até 95, tá? Eles, de fato, os governadores iam fixando os percentuais da Gretchen. Teodoro Mas olha a covardia. Olha a covardia. Você tem, por exemplo, o decreto 13.734, de 17 de outubro de 89. 17 de outubro, cara. 17 de outubro de 89 é após 5 de outubro, não é? É, cara. 5 de outubro de 89, lei complementar, está tratando sobre remuneração. E o que eles fizeram? Que se lasque, foram lá e fizeram isso aqui. 17 de outubro, ou seja, após a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, nós já tínhamos aqui, nesse dia, 17 de outubro, o artigo 118, parágrafo único, inciso 9. Você entende? E aí eles vêm e fazem isso. E vão fazendo diversas alterações, mas para a gente não passar. Aqui, qual era o fundamento de validade disso? Aí eles fazem a 13.794, em 89, poucos dias após a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Escuta isso, camarada, escuta isso, tá? E depois eles fazem a 13.924. 13.924 de 23 de novembro, pouco tempo depois. Então eles fazem 2 decretos, tá? Não podia mais. Aqui só lei. E onde que eles mexem? Na Gretchen. E aí, aqui, por exemplo, né, nesse de 89, né, você tem o fundamento de validade desse decreto que alterou os percentuais da Gretchen em 89, tá, cara? 89. Foi a lei 1542, de 12 de outubro de 89. Essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque é uma lei ordinária. Você entende o tamanho do problema? Então não dá para você chegar, não consegue, em juízo não vai dar. Porque o problema do bombeiro e do policial é a lei. É a lei, cara. Acredita, é a lei. Então a gente tem que mudar a lei. Porque senão a gente não consegue. E a gente consegue provar, né? Enquanto coletivo de bombeiros e policiais, tá? Servidores públicos do mesmo modo, tá? Servidores públicos e pessoal policial civil da mesma forma.
a gente consegue provar que houve aqui um conluio entre o governo do estado e a Alerj de todos esses anos para sacanear nosso direito. E aí, como é que fica isso? Prescrição? Vocês estão de brincadeira? Se você tem um conluio abjeto entre os governos e a Alerj, que vai se alterando, né? E o que fazer com isso, cara? Essas pessoas precisam, à medida dali do que fizeram, pagar por isso e reparar os cofres. E não é o Estado que quebra, tu entende? É isso. E aí, aqui, você utilizava como fundamento o artigo 9º da Lei 1542, de 12 de outubro de 89. Para você alterar os percentuais. Já era um absurdo, tá? E aqui você já não pode mais. Porque aqui em 89 você tem, tá? Lei complementar. Não podia mais ser lei ordinária. Tá entendendo? Isso aqui é uma lei ordinária. Não pode mais. Mas eles fizeram ainda assim. Pouco tempo depois fizeram outra alteração, tá? Fizeram o decreto, né? 13924, de 23 de novembro. Ou seja, pouco tempo depois eles fizeram outro decreto. Teodoro, não faça isso. Cara. Mas utilizaram novamente como fundamento de validade, tá? Essa lei 1542, de 12 de 10 de 89. Deu para entender? É isso. Mas vamos aqui. E aí, o que acontece em 95? Eu quero muito explicação de todos vocês aí, da Procuradoria do Estado, do Tribunal de Contas, da Alerj, do governo. Caramba! Vocês entendem? A maldade. E aí, em 2021, você altera. Mas aqui, em 95, tem uma alteração significativa que eles aplicam até hoje. Teodoro, não faça isso. Cara. Então você aí que falou, Procurador do Estado, vamos juntos aqui. Decreto 21.389, de 20 de abril de 95, né? Tamo juntos. Mas tem um depois, tá? Tem o 21.390, que você nem consegue encontrar. Mas tem. É só procurar com responsabilidade, vergonha na cara, que a gente consegue encontrar, tá certo? É isso mesmo. E aí vem pra cá. E aí, esse aqui, olha isso, cara. Eles sabem que essa lei 1542, de 12 de outubro de 89, já proibia que o governador pudesse, por decreto, fazer o percentual de gratificação. E aí o que eles fazem? Eles utilizam a lei 811, de 20 de dezembro de 84. Isso é dolo, Ministério Público, isso é dolo. Isso aqui é um absurdo, cara. Olha o que a Alerj faz. E aí eles utilizam, né? Aí, aqui, na verdade, nem foi a Alerj, foi o governador, porque esse decreto que eles estão usando até hoje, vergonha, que eles estão usando até hoje aí para falar de Gretchen e tudo mais, 21389, de 20 de abril de 95. E aí vai lá e altera. Mas qual o fundamento que eles passam a utilizar? A Lei 811, de 20 de dezembro de 1984. Caramba, cara, mas você precisa ler essa lei. Senta e leia, cara, para você entender como é grave a nossa situação. Porque essa lei, cara, em 84, que eles estão utilizando, cara, como fundamento para esse decreto que eles estão usando para fazer o cálculo do percentual da nossa Gretchen, cara, é de 1984. E lá, nessa lei, cara, você tem, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, ó, o artigo 9º, cara, os valores percentuais das gratificações e indenizações percebidas pelos integrantes da polícia e corpo de bombeiros poderão ser reajustados por decreto executivo. Isso aqui foi vetado, foi revogado, tá, pessoal? Pelo artigo 7º da lei que eu falei, 1521 de 89. Olhem isso, cara. Foi revogado. Então ele não pode mais falar sobre isso, pô. E aí o que eles fazem, cara? Eles utilizam essa lei que foi revogada. Esse artigo foi revogado, ele não pode mais falar sobre isso. Mas é o fundamento que eles utilizam como fundamento de validade para falar sobre a Gretchen. E aí utilizam, aqui pessoal, vamos juntos para vocês entenderem, ó. Olha aqui, pessoal, é esse decreto, tá vendo? Eles utilizam esse decreto e olha a lei que eles estão usando. Caramba, o que fazer com isso? E aí eu vejo o camarada lá querer falar, rapaz, o que é isso? Aí dificulta, vocês estão entendendo porque eu fico tão irritado? Fico muito, cara, porque eu tô querendo passar para mostrar o que eu tô vendo, mas caramba, aí fica ruim para mim. Eu não consigo fazer isso, cara. Porque as pessoas estão desinformando vocês. Ou seja, faz o que eu tô fazendo, cara. Para de espernear advogados, advogadas, você aí, cara, Major Luigi, esse Silva, todos vocês que falam para militares estaduais, cara, senta, deixa o joelho doer e vão pro fight, cara. Parem de fazer isso. E aí fala, né, que vocês trouxeram diversas... Não trouxeram.
Não trouxeram não, cara. Eu vou bater em cada coisa que vocês dizem, vocês falam aí que trouxeram pra gente. Infelizmente é isso, cara. Doa quem doer, pô. Faz assim não, cara. Faz assim não, pô. E aí você já tem essa daqui que tá ruim, cara. Lei 1542 de outubro de 89, mas é depois da Constituição do Estado, cara. De 5 de outubro, pô. É inconstitucional, cara. Lei ordinária. E eles fizeram de novo, criando o sistema de proteção social. Então o governador, esses caras têm ou não tem que ser preso, cara? Crime de responsabilidade, impeachment, tudo que tem direito. Caramba, fizeram de novo, cara. E a gente fica servindo de idiota. E, cara, eu tô tentando reduzir os danos e passar e falar, olha só, isso aqui não tem como ser judicial, cara. Vocês entendem? É tudo isso aqui, cara. É análise crítica, né, doutrinária, constitucional. Vocês entendem, cara? Mas não, cara. É uma guerra de vaidades e não vai passar mais. Tá me lascando. Então eu quero ir pro fight dialético. Vamos discutir, cara. E aí o cara vai lá, procurador do Estado, e epa... Vou te expor, pô. Cara, você é procurador do Estado, quer falar sobre direito militar, troço dificílimo, pô. E ele cita aqui, ó, em 2014, foi ontem isso, né? Tá valendo só até hoje, cara. Vem aqui e fala isso, o decreto estadual, cara, 21.389 de 95, que alterou o percentual. Que safadeza, cara. Definido na Lei Estadual 279 para fins de pagamento de gratificação de regime especial de trabalho da PEMERG. Inconstitucionalidade e ilegalidade do dispositivo em comento. Necessidade de revisão da decisão do Tribunal de Contas, que entendeu pela inalterabilidade dos registros de aposentadoria já realizados. Aposentadoria militar não se aposenta aí não, tá astuto. Não se aposenta, cara. Não se aposenta. Aí ele fala, né? Remessa dos autos à Procuradoria do Estado para visto e eventual suscitação de revisão de entendimento. Não, se você aí entende que isso é inconstitucional, você tem que fazer a ação lá no TJ, como qualquer mortal, qualquer advogado. Mas não, pô. E é isso. E aí ele inicia a discussão, né, dizendo que por meio da qual a Superintendência de Sistemas de Gestão e Recursos Humanos solicita análise à Superintendência de Normas e Consultas, ambas, da CEPLAG, quanto ao pagamento de gratificação de regime especial de trabalho, a qual teve seus percentuais alterados pelo Decreto Estadual 21.389 de 95. Vergonha. Vergonha. O que fazer com isso? Todo o prejuízo que causou isso. A análise diz respeito ao fato de que o parágrafo único do artigo 3º do decreto acima referido estabelece que gratificação e apreço será incorporado aos proventos de inatividade na razão de 5% para cada ano de serviço ou fração superior a 6 meses. A discussão aqui basicamente é a seguinte, é o percentual, tá certo? Aí você tem ano de serviço, ano de efetivo serviço. E se você tem um limite para poder fazer isso. E vamos ver o que eles estão fazendo. E é isso. E aí você tem dúvida igualmente substitui, né? Subsistiu, né, quanto à definição da expressão ano de serviço. São eles que definem. Não, a expressão está no Estatuto da PEMERG e do CBMERG. Só que o que vocês vão fazer aí, se é diferente, são anos diferentes, é isso. E a gente está lascado. É isso. Aí você fala, aí eles falam, né, que a consulta, né, ela verificou-se que o Tribunal de Contas inicialmente entendia. É o Tribunal de Contas que entende, cara. Não é a lei, não, é o Tribunal de Contas. Entendia que a gratificação em questão deveria ser incorporada aos proventos de inatividade na razão de 5% a cada ano de serviço prestado. Vamos ver o que diz a lei? Pra vocês entenderem a covardia que está sendo feita, inclusive comigo. Sem obedecer a qualquer limite. O nominado órgão, todavia, quando do julgamento do processo Tribunal de Contas 116, anota aí, tá, cara? Processo 116.484-7 de 2005, modificou seu entendimento. Por que será, né? Todavia, quando... Aí modificou seu entendimento, concluindo que a incorporação da referida gratificação tem como limite os valores determinados. Olha isso, cara. Poxa vida, Tribunal de Contas, o que vocês estão fazendo com a nossa vida, cara? Artigo 1º do decreto, de novo, famigerado, 21.389, que nem deveria existir. O que motivou o Rio Previdência a formular consulta acerca do aspecto temporal de aplicação desse novo entendimento. É isso. Então a gente fica, né, sugestionado ao sabor, né, ao humor dessas pessoas.
ao humor ao gozo pessoal, né, dessas pessoas, cara. Muito triste ver isso. Muito triste ver isso. Aí invocou, né? Aí manifestação do Sunoc, aí vai falar salientando que o decreto, né, inovou ilegalmente na ordem jurídica ao criar despesa pública sem previsão em lei formal e específica, de modo que o parágrafo único do artigo 3º em comento seria inconstitucional por violar o conteúdo do artigo 112, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição. Ou seja, a gente está de lado, né? Não, é isso. Não deveria existir. E eu quero ver o que vocês vão arrumar, cara. Porque, meu Deus, é um movimento pesadão. E eu quero ver o que vai dar, de verdade. Aí eles falam, né, que exige lei de iniciativa do governador. Eita, Teodoro, para aumento de remuneração de servidor. Aí, para aumento de remuneração, você tem que ter lei. Tamo juntos, cara? Mas, por exemplo, para fazer concurso não precisa, né? O governador vai lá e pode vir, aí tem período de adaptação, aí para dizer a gratificação ele faz, aí cria segurança presente, cria um montão de coisas. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, pô. Que loucura é essa, pô? Aí vai dizer, né? O aumento de remuneração, bem como por ferir o princípio da isonomia, né? Uma vez que criaria situação de desigualdade ilegítima entre servidores da ativa e inativos. Manifestação prossegue e conclui que a expressão ano de serviço, né, deveria ser interpretada enquanto período efetivamente trabalhado. Que canalhas! Caramba, que loucura é essa, cara? Caramba, muito triste ver isso. Fico rindo de ódio. Estudei muito, cara. Muito mesmo. Não sendo possível, assim, considerar no bojo de tal expressão tempo de serviço fictício. Eu vou fazer o contraponto com a legislação deles, da Procuradoria, para vocês entenderem a maldade. Cara, se segura aí. É isso. E aí eles vão trazer, né, essa discussão, e aí a análise jurídica aí começa a fazer um monte de coisa, fala um monte de desaforo pra gente, tá, cara? Isso aqui é um absurdo, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Aí vem dizendo assim, ó, olha isso aqui, cara. Eu vou abrir o contra-cheque dele pra você ver o contra-cheque desse procurador. Honorar sucumbência devido à Fazenda Pública. Caramba, cara. Que isso. Aí vai dizer assim, ó. Aí vamos aqui. Se o entendimento firmado pelo deve ser aplicado imediatamente, olha isso aqui, cara. Aí olha a discussão. Então, centrando-se, portanto, na consulta formulada por eles lá, né, acerca das seguintes questões. Olha o que eles vão cuidar da nossa vida. Se o parágrafo único do artigo 3º desse decreto maldito aqui, 21389 de 95, seria válido perante as regras e princípios da Constituição da República e da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Se o entendimento firmado pelo Tribunal de Contas deve ser aplicado imediatamente ou a progressão percentual utilizada para o cálculo da benesse, devo estar falando palavrão, benesse, cara, deve continuar a ser utilizada. O significado jurídico de ano de serviço. E uma vez havendo declaração de invalidade sem acesso ao judiciário, tá, o ABRJ? Pode isso? Eu, Teodoro, não posso fazer isso como advogado, então somos iguais? Eu acho que não somos, não. Uma vez havendo declaração de invalidade do parágrafo único, quais seriam os efeitos dessa mudança de orientação sobre a situação jurídica dos servidores atingidos em sua esfera patrimonial? Se haveria modulação de efeitos. Caramba, que covardia, cara. No administrativo, tá? É isso. Temporais sobre eventual declaração da norma e se seria necessária reposição de valores recebidos ao erário estadual. Se a gente deveria devolver, né? Relativos ao período anterior à invalidação. Que covardia, cara. Que covardia. No que tange, primeiramente, a constitucionalidade do artigo 3º, cabe salientar que a Constituição da República exige de fato a edição. Exige de fato, tá? O ABRJ vai ouvindo aí, tá, OAB? Avaliação enquanto advogado, tá? É isso. Exige a edição de lei específica para fixação de remuneração dos servidores públicos, conforme se depreende do artigo 37, inciso 10. Não é bem por aí, mas vamos aqui. E a iniciativa de tal lei compete, no caso do Executivo, né? Destarte, a definição de vantagem remuneratória via decreto faz com que este seja considerado inconstitucional pelas razões acima expostas. E aí ele vai falar aqui. Além disso, cumpre frisar que o artigo 3º, parágrafo único do decreto estadual, que eu falei, 21.000,
389 viola ainda a isonomia entre servidores ativos, enfim, vai falar. Aí vai citar o artigo 40, parágrafo 2º, que assim preconiza. Que loucura é essa? Na linha de entendimento, aí faz aqui algumas citações, né, de 2010, enfim, cita aqui algumas. Aí vai dizer, do momento de aplicação da inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo único desse decreto, das consequências da inconstitucionalidade em apreço sobre os inativos que tiveram sua aposentadoria registrada pelo Tribunal de Contas antes da mudança de entendimento. Como é que é isso? Em relação ao segundo questionamento, qual seja o entendimento firmado, né? O percentual aqui, caramba, lê aí, cara, senta e vai chorar, pô. Embora seja necessária a edição de lei própria, olha isso, para regular a questão aqui discutida, reconhecendo, de certa forma, a inconstitucionalidade desse decreto aqui, na forma como acima exposto, considerou que os proventos por ele já registrados encontravam-se protegidos pelo princípio da segurança jurídica, não cabendo, portanto, a sua alteração. Ocorre que o ato de aposentadoria, o qual se traduz, na realidade, em ato administrativo complexo, eu vou usar tudo isso contra a própria procuradoria, contra os próprios procuradores, tá? Eu vou usar tudo isso aqui. Já está tudo pronto, é isso. Sendo formado por aquele em que a administração verifica o cumprimento de pressupostos normativos e reconhece ao servidor o direito ao benefício da inatividade remunerada. Vocês entendem como eles entendem a nossa reserva remunerada e reforma? É isso aqui, ó, como se fosse seguido daquele em que o Tribunal de Contas, né, ele faz a análise aqui, né, como ato administrativo, que submete-se assim à autotutela administrativa, dispondo a administração de prazo de 5 anos para anular seu ato viciado na forma do artigo 53 da Lei 5427 de 2009. Meu Deus, o que é isso? Dessa forma, o melhor entendimento parece ser o de cabimento, no caso, né, de revisão com efeitos prospectivos, em homenagem, de novo, à boa-fé, né? E dorme, tá? Faz isso aqui e dorme tranquilamente. Acredita na própria mentira. Caramba, cara. Em homenagem à boa-fé daqueles que receberam seus proventos com o cálculo da GRET de forma indevida, sem existência de restituição de valores. Que isso, cara. Caramba, cara, que loucura é essa? Triste demais ver isso. Devem rir da gente, né? Devem rir da gente. No que concerne o questionamento, né, havendo declaração de validade, né, quais seriam os efeitos dessa mudança de orientação? Aí ele vai falar que o rei aqui, né, o rei procurador, junto com os outros reis do Tribunal de Contas. Caramba, cara. Que loucura ver isso. Em nome da segurança, ou seja, eles fazem tudo isso aqui, cara, e depois ainda querem surfar nessa onda. Igual eles estão tentando fazer. Vai olhar esse parecer, é um absurdo, e eu vou bater cada ponto desse para você poder entender, tá, cara? O que a gente tem que discutir muito. Entender como tá essa questão da GRAM hoje, eu vou passar tudo para vocês, tá? Esse procurador aqui, 15 de setembro de 2014, tá? Marco Antônio dos Santos Rodrigues, procurador do Estado, assessor jurídico da CEPLAG. Já está em acumulação ilícita de cargos aqui, em uma assessoria que não existe por lei. O que fazer com isso, Teodoro? Vamos perguntar para ele. Para ele, tá? Vamos perguntar para ele. Porque me causou prejuízo, tá? Então eu quero entender aqui qual é a responsabilidade dele, esse procurador. Porque isso aqui foi utilizado para mim, tá? O que fazer com isso, Teodoro? O que fazer com isso? E aí eles vão lá e fazem uma maluquice interna para dizer o que é ano de serviço, o que é ano, mas não pode, cara. E aí vocês corram para olhar, tá? Para assistirem aos próximos vídeos, o artigo 19 dessa lei 279 de 79, para você entender, que fala sobre a GRET, tá? Nós tivemos uma alteração, lei 329 de 80. Clica nela para você poder ver, tá? E depois vai na lei 1690 de 90, para você entender. Complicado. E aí você depois vai lá no artigo 78, dá uma estudada aí do que eu falei, tá? Que vocês vão conseguir acompanhar melhor aquilo que eu digo. É difícil, a advocacia é complicado, tá, pessoal? Mas aí me dá uma ajuda, né, cara? Leia antes, tá? Tudo que eu falei para poder conseguir aí contribuir, tá? Cada um traz uma parcela de contribuição e é isso. E aí você vai lá no 78, tá? Eles modificaram tudo. Modificaram tudo.
Porque não é assim que você calcula a GRET. E eu vou provar para vocês, não é assim que calcula a GRET. Serão incorporados, artigo aqui, é o original, tá? Da Lei 279, assim que saiu em novembro de 79. Serão incorporados aos proventos integralmente as gratificações de tempo de serviço de habilitação profissional e na proporção de 1/30 por ano de efetivos exercício. Aqui é exercício, não é serviço, tá? Lei 279. A de regime especial de trabalho policial ou bombeiro, tendo em vista o que dispõe o artigo 24. Olha de novo o que fizeram em 2021. Artigo 24 do Decreto-Lei 66769. Teodoro é. E aí, olha como era. Então, eles estão usando como base o decreto aqui, 66769, artigo 24. Mas entenda, por isso que eu falei que não existe sistema de proteção para o país inteiro, não é só para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente ainda tem um plus, porque aqui eles fizeram lei ordinária, não fizeram lei complementar. Melhor pra gente, porque não vale nada que eles fizeram, e o teu tempo de serviço é 30 anos, não tem GRAM, é aumento. Como você calcula tudo, tá tudo errado. Não pode. E aí você tem, eles citam de novo o artigo 24. E o que eles fizeram, Colônia de Brasília lá, a alteração onde foi, pessoal? 66769. E vai lá ver o que está no 66769. 66769, artigo 24. Olha isso. Os direitos, vencimentos, vantagens e regalias do pessoal em serviço ativo ou na inatividade da polícia militar, não cita bombeiro, tá? Constarão de legislação especial de cada unidade da federação, não sendo permitida condição superior às que, por lei ou regulamento, forem atribuídas ao pessoal da Força Armada. Que vergonha, Sargento Portugal, todos vocês da LERJ, olha o que vocês fizeram com a gente. No tocante a cabos e soldados, será permitida a exceção no que se refere a vencimento e vantagem, bem como a idade limite para permanência no serviço ativo. Essa era a redação original do Decreto 66769, artigo 24. Esse artigo 24 está aqui, e esse Decreto 66769 existe por conta do AI-5. Só que entenda, esse momento histórico do artigo 24, que depois eles alteraram de novo. Cara, não pensaram, não precisa pensar, nós não conhecemos a nossa história. Então para de se debater e ouçam o que eu estou dizendo. Eles foram de novo no 24, alteraram a redação por meio da 13954 de 2019. Foi de novo a mesma coisa. É ou não é uma intervenção legislativa? Eles não podiam ter feito nada do que foi feito nos estados. Não podia. Então não tem contribuição para inativo, não tem nada, porque tudo que trouxe é inconstitucional. Entende aí, cara? E aí você vai, para você entender esse artigo 24 do Decreto 66769, antes dessa alteração introduzida em 2019, que permitiu tudão, porque aí você modifica o artigo 24 e você cria você cria 24A, 24B, 24C, você vai... Covardes, canalhas, não tem sistema de proteção social, cara. Não vai conseguir sair de mim, pô. O governador do estado tem que sofrer impeachment. E os deputados da LERJ, CPI, pra gente colocar cada um no seu quadra. Tem que ressarcir o erário, são eles, pô. É isso aqui, ó. Artigo 24, cara. Lei 13.954/2019 alterou o 24, mas entenda. Por que que aqui existia esse artigo 24? Que vai dizer, né, que a gente não pode ganhar mais do que o pessoal da Força Armada. Porque esse artigo 24 está de conformidade com o artigo 13. 13, parágrafo 4º. Meu Deus, 13, cara, responsabilidade, cara. Artigo 13, parágrafo 4º da Constituição Federal de 69. Leia, cara, leia. Por isso tem o artigo 24 do Decreto 66769. Teodoro, movimento pesado, todas as decisões do Supremo, todas as decisões do Rio de Janeiro, todas as decisões em todos os tribunais do país. O que fazer? Caramba! Eu tenho que deixar registrado. A gente tem que mudar. É isso. Movimento pesado, mas tem que ser. Olha isso aqui, cara. 13. Os estados se organizarão e se regerão pelas constituições e pelas leis que adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes. Parágrafo 4º.
As polícias militares, instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna dos estados, território e corpos de bombeiros, são consideradas força auxiliar reserva do Exército. Aí isso aqui, a redação da Constituição 67. Aí você aí você faz o AI-5. Teodoro, meu Deus, o que é isso? Teodoro, não faz isso não, Teodoro. Leia, tá? E aí, esse artigo 4º, esse artigo 13, parágrafo 4º da Constituição 67 é alterado, cara. Em 68, meu camarada. Meu Deus, Teodoro, cara. Vai lá avaliar, tá? Deixa teu joelhinho doer. Parágrafo 4º, alterado. Que foi o que deu aso à existência do artigo 24, no decreto 6769, que eles foram lá de novo e mexeram em 2019. Para criar tudo que criaram e ver aquela moça agradecer o governador do estado a questão da pensão especial. Não faça isso. Não faça. Não tem militar temporário, porque tá tudo no 24, que não poderia mais. Porque não existe mais essa previsão, artigo 13, parágrafo 4º, porque a Constituição Federal não tem mais isso. Vocês entendem a gravidade dessa situação, cara? Parágrafo 4º alterado, tá? As polícias militares instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna dos estados, né, Distrito Federal, enfim, e o Corpo de Bombeiros, são considerados força auxiliar e reserva do Exército, não podendo os seus respectivos integrantes perceberem retribuição superior afixada para o correspondente posto ou graduação do Exército, absorvida por ocasião dos futuros aumentos, as diferenças a mais acaso existente. Aí você tem que ter responsabilidade, tá? Quer falar sobre direito militar? Quer falar sobre gratificação? Vou começar a dar nome aqui, tá? De todo mundo. Leia, tá? O ato complementar 40 de 68. Abre e leia, tá? 40 de 68. Então, não pode. E aí eles vão lá e por meio da 13954 de 2019 alteram de novo o 24. O 24. E aí quando altera o 24, o que eles fazem no 24? Então vê o Portugal falar, né? Sobre dizer que vai fiscalizar o quê, cara? O que vocês vão fazer? Não tem o que fazer, cara. Só que essa alteração aqui é possível por quê? Porque eles, antes, em 98, você tem a emenda constitucional 18 de 98, que você tira a Força Armada do 42 e você cria, por exemplo, o parágrafo 1º no 42, para jogar o bombeiro e a PM sem constitucional, a emenda constitucional 18 de 98, e eu vou provar isso. E vai cair. É isso. Não tem opção. Não tem opção. Foi golpe ou não foi? Decida se foi ou não foi. Tá aqui, cara. Como foi Hitler, não teve nada de legal, não. Foi tudo legal. E aqui é a mesma coisa. Você entende a gravidade? E é isso, cara. E aí você tem, ó, parágrafo 1º do artigo 42. E aí eles vão aplicar, tá? Olha aqui, cara. Olha o que diz o artigo 24, alterado, Colônia de Brasília, 2019, cara. Aí você quer a maioria no Congresso? Você quer a maioria na LERJ? Olha o que eles fizeram com a 13954. Chega, tá? E é isso. Os direitos, os deveres, a remuneração, prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos estados são estabelecidos em lei específica dos entes, né, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42, combinado com o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142. Não existe nenhum dos dois. Foram criados pela emenda constitucional 18 de 98. 24A. Observarão o disposto nos artigos 24F e G deste decreto. Observado o disposto. Olha isso aqui, cara. Que vergonha para você que está falando aí, cara, que controla e, meu Deus. Aí vai dizer, ó, observado o disposto no artigo 24F e 24G deste decreto-lei, aplicam-se aos militares dos estados, né, as seguintes normas gerais relativas à inatividade. Agradece ao governador, agradece ao Márcio Pacheco, agradece a todos eles da segurança pública, agradeça. A remuneração na inatividade calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possui por ocasião da transferência para a inatividade remunerada a pedido. Pode ser, ó, integral. Que loucura, isso aqui é uma ousadia, cara. Isso tudo é inconstitucional. Constitucional. Remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto negativo.
Absurdo, ó. Absurdo. Que possui por ocasião da transferência para inatividade. Absurdo, cara. Absurdo. Prezou pelos militares? Isso aqui... Vocês estão prezando pela gente? Meu Deus, o que é isso, cara? A remuneração, ó, é irredutível, deve ser a transferência para a reserva remunerada de ofício por atingimento da idade. Vai lá ler, cara, para você entender o que esses caras criaram pra gente. Olha aqui, ó, pensão militar, ó. Aplica aos seus militares dos estados as seguintes normas gerais relativas à pensão militar, tudo inconstitucional. Afirmo, tudo inconstitucional. Teodoro, o que é isso, Teodoro? 12 de junho de 2025, você falar uma coisa dessa, o problema é seu. Vai pro quarto chorar. Eu já falei, Deus, pátria, família, mas é nosso Deus verdadeiro, Deus de verdade, né? A pátria, a garantia da soberania e família. De fato, seremos uma grande família Brasil, porque do jeito que tá, não tem como, tá, pessoal? Não tem mesmo. Porque isso aqui é muito complicado. Então não existe nada disso. E o Portugal quer vir para o Rio de Janeiro fiscalizar 14751. Vamos ver o que tem aqui de inconstitucional? E é isso. São muitos vídeos, tá, acerca da Gretchen, porque o troço é gigante, tá, pessoal? Então eu tenho que citar diversos decretos para vocês, tá? Para mostrar como era feito o cálculo e o que eles fizeram com isso, tá? E também esse artigo 78. E foi aqui que eu falei que eles são tão para poder analisar, né? E querem ficar de gracinha, falando, porque a gente resolve, depois a gente conta para vocês. É isso aqui. E aí, olha que loucura, cara. Por exemplo, você vai falar, não aplica nada de paisano para militar. Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a aplicação, tá? Você tem um comando expresso de uma legislação, por exemplo, que manda você aplicar o 221 do regulamento do Estatuto do Servidor Civil para os militares. Eu vou provar para você, artigo 221 do regulamento. É difícil lidar com o Teodoro, né? O Teodoro lê pra caramba, é ruim de pegar com a mão, mas é isso, cara. Eu tô aqui para todos nós. Basta aí que o pessoal pare de vaidade, né? Porque tá só prejudicando a gente, tá? Tá prejudicando e prejudicando muito, tá? Eu tenho que parar com isso, porque tá ficando complicado para mim, tá? Eu vou começar a dar nome aqui e a expor. Porque o que é isso? Não, recua e me deixa passar porque eu tô colaborando, tá? Se você não tem nada para contribuir porque não estuda, é problema seu. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não vai continuar prejudicando o meu direito, mas não vai mesmo, tá? Aqui é que eu falei para vocês que eles criaram uma situação absurda. Porque eu, por exemplo, Teodoro, tenho direito. Eu tenho direito. Aqui mostra, por exemplo, implicitamente que você não pode, para o licenciamento ex officio. Não pode. Porque o que vocês vão fazer aqui, cara? Quero que vocês leiam, tá? Eu tenho direito a GRAM. Olha aqui, cara. Tá aqui. Artigo 80. O oficial ou a praça com estabilidade assegurada. Artigo 80 da Lei 279. E aí, eu, que sou por cota, com doença não elencada em lei, tenho direito a GRAM e você aí não tem. Inativo, porque tem uma doença aí, não tem. Olha o que eles fazem. É os inteligentes, pô. Não respeitam o advogado especialista, que é lá e vamos tomar uma cerveja e resolver. Vai! É isso aqui, cara. O oficial à praça com estabilidade assegurada, reformado por incapacidade definitiva decorrente de acidente, doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço, ressalvados os casos do inciso 4º do artigo anterior, né, que fala sobre acidente, né, aí vai falar aqui, né, perceberá os proventos, olha isso, nos limites impostos pelo tempo de serviço computável para inatividade, eu adoro, observadas as condições estabelecidas no artigo 74 e 78 desta lei. Eles mudaram o 78. Então, não mudou aqui o 80, certo? Continuou referenciando para o 74 e para o 78. Então, o artigo 80 da Lei 279 referencia para o 74 e para o 78. O que diz 78? Alterado por essa malandra aí, 9.537 inconstitucional, que criou o sistema de proteção social, já mostrei que não pode. Serão incorporados integralmente a remuneração de inatividade, as gratificações de tempo de serviço, de habilitação profissional, de regime especial de trabalho. O que é isso, cara? O que fazer com isso? Também não sei, cara. Eita, Teodoro, o que fazer com isso, cara? Ou de bombeiro e de risco de atividade militar. A GRAM aqui. Cadê meu dinheiro? Aí paga pra mim, que sou cota, doença não elencada em lei. E pro camarada com doença elencada em lei, acidente de serviço, tudo, você não paga nada. Meu Deus, o que é isso, cara? É o que eles criaram, os inteligentes. Mostra contra-cheque, diz que melhorou o contra-cheque. Eu vou dizer todas as mazelas que esses aumentos trouxeram pra gente. Tá estourando agora. Base, né?
parágrafo único do artigo 78. A base de cálculo para pagamento das gratificações, indenizações, dos auxílios e outros direitos do militar do Estado, né, atividade remunerada, não será inferior ao soldo. Isso aqui é outro absurdo, vou mostrar para vocês o que eles fizeram. E aqui eu não sei, cara, se a pessoa de fato tinha desconhecimento e acabou sendo iludida porque tem conhecimento jurídico, ou se tá todo mundo juntinho e a gente é que é otário. Eu não sei, cara. De verdade, fica muito difícil pra mim, sabe? Fica muito mesmo. Porque, caramba, como é que é isso, cara? E eles fizeram um montão de covardia aqui, quando vai falar sobre essa questão. Aí, pô, misturaram tudo na lei 279, não pode, né? Porque, por exemplo, hoje você tem que aplicar, né, o artigo 95, a lei complementar 95, né, quando cuida, né? Lei complementar 95 de 29 de fevereiro de 98. A gente tem que mexer nela também, porque eles fizeram várias alterações em 2001, bagunçaram essa lei das leis, né? Então essa lei é que vai dizer como que você faz uma lei. Mas eu quero muito que você observe, tá? Sempre, sempre, quando for ler uma lei, eu quero que você observe sempre o primeiro artigo. Ou seja, você tem vários comandos, né? Então, o primeiro artigo da lei 279 vai dizer assim: esta lei dispõe sobre a remuneração dos integrantes da Polícia e do Bombeiro, a qual compreende. Então, a remuneração, tá? Você tem vencimento, provento e indenização. E olha o que eles fizeram. Então, o artigo 1º, ele está descontextualizado. Teodoro, que inferno! Teodoro, que inferno! Cara, respeita a advocacia, cara. Tô falando aí, ó, BRJ, que é tudo nosso. Esses caras têm que fazer o que a gente quiser. É tudo nosso, pô. E eles já entenderam que o bagulho aqui é tudo... É isso, tá? É isso, tá? Caneta, meu camarada. Caneta, tá? É isso. Olha aqui, ó. Artigo 1º, tá? Aí, olha como tá descontextualizado, desinteligente. Aí tu tem o artigo 1º, tá? E aí tu corre lá, meu camarada, vai no quarto pra você ver o que eles fizeram. Isso aqui é uma alteração significativa. Quando você faz essa bagunça, né, de remuneração básica com soldo. Meu Deus, o que é isso? Já tô vendo todas as meninas aí. Já tô vendo todas as meninas, né, pensionistas, as FEM da reserva remunerada reformada, todo mundo no pagode. Todo mundo no pagode. E é isso, cara. E não tem justiça, pô. É administrativo. Isso aqui é administrativo. Não tem como você resolver isso no judiciário. E é por isso que manda pra justiça, tá? Viola os nossos direitos, tá? E manda pra justiça porque ela sabe que não resolve. Porque isso aqui, pessoal, ó, que eu vou mostrar pra vocês, é nada, tá? Tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é tudo lei impressa, tá? Porque toda hora tem probleminha, tem que imprimir pra poder estudar, tá? E é isso, é os homens que aí pra ir falar. Vamos junto, pô. Agora eu quero falar, quero confrontar muitão. Vamos falar de Gretchen? Vou apresentar pra você aqui, eu acho que são 4 leis, tá? Pra gente falar de Gretchen e eu te dizer o que nós temos hoje. E eu posso te garantir que não é nada do que eles estão fazendo. E o que fazer com isso? A gente tem que resgatar todos os valores. Aí você entende como o Ministério Público tem que intervir? Ministério Público, Defensoria, e chama todo mundo aqui, vamos fazer aqui o ajuste bonitão, e tem que me chamar, tá certo? Porque se não me chamar e for lá fazer gracinha, eu vou vir e vou desconstruir no vídeo. Vou falar, tá vendo como errou aqui? É isso, cara. Não vai ter jeito, cara. Afasta e me deixa passar, porque não tem como, tá? Não dá. E mais, pra terminar aqui, tá? Então eu vou falar sobre a Gretchen, tá? Vou explicar cada decreto para você entender o que estão fazendo com a nossa vida, tá? Eles precisam reparar isso, não é o Estado. São esses agentes públicos, tá? São eles. Repetiram de novo com a lei 9.537, tá? E eu vou gravar um vídeo também falando o que eu vi hoje. Aquele capitão lá da polícia de São Paulo, hoje ele não estava fardado, hoje ele estava de terno. Show de bola. Não apareça mais fardado, tá, deputado aí de São Paulo? Você não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Não apareça fardado, tá? Você não pode fazer isso. E o comandante da Polícia Militar de São Paulo precisa se explicar, tá? Porque você não pode aparecer fardado. Confronto dialético. Ele estava falando sobre baixa, que agora tem uma tramitação de uma lei que vai dizer que o cara, para poder concorrer, precisa pedir baixa. É o que os deputados do Rio de Janeiro, por exemplo, os policiais aí, pessoal bombeiro, todo mundo que se candidata e vai fazer gracinha, causou para todos nós. Mas esse é o certo. E não é baixa não. Ô capitão aí da Polícia de São Paulo, esqueci teu nome, cara. Caramba, você sabe que não existe mais baixa, cara? Baixa. Que vergonha. Baixa. Baixa do serviço. Baixa do serviço. Vergonha alheia de você. São essas pessoas que estão cuidando do nosso direito aí, policiais de todo o país. É isso. Tu entendeu, cara? O cara não... E aí, pra falar sobre o que ele tá falando ali, eu vou dar curso aí, tá? Eu vou ter que dar um curso sobre isso.
Para você entender por que não pode, de fato, militar no serviço ativo se candidatar. Mas entenda, se ele está falando baixa é porque ele não tem noção do que está dizendo, tá? A baixa é... Eu vou explicar, vou abrir a lei de serviço militar, regulamento da lei de serviço militar, para você entender, tá? Mas ok, ele está falando de baixa, né? Tá. Então eu vou fazer toda a construção histórica para você entender que não tem mais baixa, tá? Que o militar, ele não é incorporado, ele é nomeado. E se ele é nomeado, não tem baixa, tá? Inteligente? Não tem, não. E eu fico apavorado de imaginar que o nosso direito, cara, tá sendo por essas pessoas lá em Brasília. Aí você entende aí, cara? Não tem nenhum aqui desprestígio, é só você deixar teu joelho doer e parar de falar besteira e estudar. Porque fica muito difícil pra mim, pô. Você entende, cara? Todo mundo quer falar. Por exemplo, você falar de um decreto, cara, que fala sobre acidente de serviço, que fala sobre ASO, sobre ISO. Meu Deus, eu vou falar aqui no vídeo. Dane-se. Dane-se, eu vou falar, pô. Um decreto, cara, de não sei quando que fala sobre essa questão aí dos policiais, né? Essa questão aí do acidente de serviço, mas não pode decreto falar sobre isso, cara. É direito à saúde do militar. Até quando a gente vai ser obrigado a ouvir esse tipo de coisa que desinforma? Caramba, o que é isso, cara? É só, Teodoro, mas como é que é isso aqui, meu camarada? Pô, eu vou explicar e você pega o que eu falei, eu vejo meu vídeo, senta pra ver, cara, senta e vai estudar. Teodoro, concordo contigo em parte, Theo, mas aqui eu não concordo não, meu camarada, eu sou advogado também, aqui eu entendi de outro modo. Teodoro, o que você acha disso? Mas caramba, não dá, né? Não dá, cara. Não dá. E é difícil pra mim pra caramba, então é por vídeo, tá, pessoal? Essa questão da Gretchen já tá pronto o trabalho, tá? E eu vou apresentar ao Tribunal de Contas do Estado, eu vou apresentar ali a alguns aí órgãos do Estado, tá? Para que a gente faça ali esse ajuste, tá? Não tem justiça, mas a Gretchen tá errada. E a gente tem que derrubar todos esses pareceres e esses procuradores do Estado precisam responder por isso, tá? Assim como a questão da GRAM no respeitante à ação civil pública. Ação civil pública. Tem que responder, tá? Promotor de justiça, eu não sei, procurador de justiça, quem fez essa ação civil pública precisa responder por isso, tá? Porque você não pode cuidar da GRAM por intermédio de ação civil pública, porque ela é inconstitucional, a lei inteira. Então não existe isso. Era a representação de constitucionalidade. Mas aí você entende, eu fico muito estressado com isso, porque você faz uma coisa e você paralisa ali. Teoricamente a pessoa... Aí perseguir o ideal de conseguir aquilo, eu acho que causa uma pseudo-normalidade momentânea, sabe? A mesma coisa em relação à lei de promoção da turma de 92. Foi assim. Veio a lei em 2021, aquilo é um absurdo. Aquilo ali, eles têm que responder. Todos os deputados têm que responder. Tem que responder. Você cita um boletim aí, cara. Você cita um boletim da PM dentro de uma lei autorizativa, mas como é que é isso? E aí você, teoricamente, você pacifica, né? E você fica ali tranquilo, e aí perseguir o ideal, né? Isso gera um capital político. E é isso, cara. Mas aquilo é um absurdo. Aquilo é uma coisa assim, essa turma não é só 92, é antes, tá, pessoal? Fica tranquilo aí, é antes. Meu Deus, o que é isso? Onde eu fui me enfiar? Onde eu fui me enfiar, pessoal? Meu Deus, o que é isso? E é isso, tá, pessoal? Então a Gretchen a gente tem que discutir, administrativo, tá? Tribunal de Contas, vamos pro fight, tá? Eu quero que derrube esse parecer, tá? Não é só derrubar não, tá? É derrubar e responsabilizar. Esse tem outro aqui, tá? Toda essa discussão dentro desse processo que eu passei para vocês do Tribunal de Contas, tá? Eu tô fazendo vários aqui, tá? Vários questionamentos de várias coisas que esses homens colocam aí no Tribunal de Contas. Você quer falar, né? Então vamos todo mundo junto. Esse processo aqui, tá, pessoal? Eu estudei muito, tá? 115, processo, Tribunal de Contas do Estado, 115, 258-8, 2018, reforma, tá? O assunto aqui é reforma, tá? E essa questão aqui no respeitante à incorporação da Gretchen. E aí tem outros aqui, outros decretos, né, que eu vou ter que passar para vocês, tá? E é por isso que eu reclamo muito, porque eu não tenho segurança jurídica para poder fazer análise da legislação. Eu faço com o que eu tenho, não pode ser assim. Eu tenho que ter tudão bonitão. Assim como eu tenho que ter acesso, tá, o ABRJ, a todas as portarias do CBMERG e da PEMERG. Todas as portarias, resoluções, instruções, tudão. Tenho que ter, a Teodoro tem. Eu tenho que ter, tá? Para eu conseguir fazer a análise. Aí você entende, cara? É isso. A minha discussão ela é coletiva, não é individual. Por isso não há judiciário, tá? Não tem justiça para militar, não tem. É a minha forma de entender e eu quero ser respeitado. É a minha forma de entender. Não tem isso, tá?
Então a gente tem que entender como vai ficar a questão da Gretchen, todos os prejuízos que estão sendo causados aos militares do Estado, ou seja, que loucura. O que fazer com isso, Teodoro? Vamos discutir, tá? Você altera a pirâmide, né? Você tem toda uma... Meu Deus, o que é isso, cara? Confusão danada, sabe? Falar, por exemplo, sobre essa questão, quando a gente vai cuidar, auxílio moradia e transporte, tá? Não pode ser retirado. Não pode. Porque tanto o auxílio moradia quanto o transporte, tá? Eles seguem essa lógica, né, de proteção da vida do militar. Em especial, praças e oficiais de baixa patente da Polícia Militar. Então você não pode retirar. Eles precisam receber. E não é o auxílio transporte que é pago de R$100 não, tá? Não mesmo. E por que é pago? Porque é ele que decide, tá? Estão ignorando o artigo, salvo engano, 7º que eu falei pra vocês, né, pessoal? Eles estão ignorando, tá? Essa lei de 89, que expressamente diz que o governador do estado não pode mais fazer o que ele está fazendo. Ou seja, de falar sobre alteração de vantagens, enfim, não pode mais fazer isso, tá? E quem vai se responsabilizar por essa covardia conosco? É uma pergunta que fica. Quem vai se responsabilizar por isso? Porque ele não pode, tá? Vedação expressa, tá certo? Artigo 7º dessa lei, a lei 1500 e alguma coisa vai falar expressamente isso, tá, pessoal? Que ele não pode mais fazer isso. Não precisaria nem a lei dizer, tá? Porque a Constituição Federal, ela traz esse comando, artigo 2º, então o legislador, né? É legislador, tá? Não é o governador que faz isso não, tá? O artigo 7º da lei 1521 de 89, tá? Revogou o artigo 9º da lei 811 de 84. 811 de 84 foi revogado, tá? O artigo 9º foi revogado pelo artigo 7º da lei 1521. Só que entenda, essa lei 811 é a legislação que eles utilizaram como fundamento para esse decreto que está nesse parecer, 21.000 e alguma coisa, de 95. Como que você faz para sair de uma coisa como essa? Não sei. Governador à época, Leonel Brizola. Leonel Brizola, você tem essa lei de 84, foi no governo do Leonel Brizola, tá, pessoal? Em 89, você revoga aqui. Essa lei de 84, tá? A lei 811 de 20 de dezembro de 84 foi do Leonel Brizola, na época do governador Leonel Brizola, tá, pessoal? 84. E aqui você tinha essa previsão aqui dentro. Então era um momento histórico completamente diferente, tá? E aí você tem essa lei 1521 em 89, que revogou o artigo 9º, que dizia que os valores percentuais das gratificações e indenizações, tá fazendo isso até hoje o Ministério Público, percebidas pelos integrantes da Polícia e do Bombeiro, poderão ser reajustados por decreto do Poder Executivo. Revogado, tá? Revogado pelo artigo 7º da Lei 1521 de 89. E o que eles fizeram? Em 95, eles pegaram essa lei 811 de 20 de dezembro de 84, ignoraram em 95, ignoraram essa lei de 89, 1521, ignoraram e criaram o decreto 21.389 de 20 de abril de 95 e estão aplicando até hoje. E é por isso que ele define tudo. Ele diz qual é o valor das gratificações, ele diz quem tem direito ao Vale Peru lá, o cartão de Natal ou não. E o que fazer com isso, Teodoro? É uma pergunta pra gente poder responder coletivamente, tá? Sem espernear, tá? E é isso. Agradeço muito a confiança de todos, tá, pessoal? Tô procurando aqui a minha Bíblia porque eu queria ler uma palavra pra vocês, mas eu não tô conseguindo encontrar. E eu queria ler pra vocês Joel, tá? 12 profetas menores. Eu queria ler pra vocês Joel e Amós, tá certo, pessoal? A gente tá precisando mesmo aí, porque caramba, tá complicado. Tá muito, a gente tem que de fato se agarrar à palavra, porque caramba, tá complicado. E eu fico de verdade assim, né, porque eu vejo a maldade, né, cara? E faz sem pena, né? Que se lasque a gente, a nossa vida e tudo. Então a gente tem que rever, tá, pessoal? A gente tem que rever. Agradeço muito, tá, pessoal? A confiança de todos, tá?
assistam os vídeos lá, vamos continuar falando sobre GRET, vários, vamos falar sobre cada decreto, né? Tudo que eu fiz ali, ó, e vamos ver. E não é justiça, tá? É administrativo e o ABRJ, tá? Esse pessoal aí tem que me pagar, tá? Porque esse que o Teodoro fez, tá? É pra toda bombeirada, poliçada, pensionista e todo mundo, e aí eu preciso ser remunerado, tá? Porque não é justiça e eu consigo com isso, tá? Tornar o judiciário do estado do Rio de Janeiro mais célere, porque pra mim é tudo administrativo, tá? É tudo coletivo, nada individual. Vamos falar sobre ano de serviço, sobre tempo de serviço, efetivo de serviço, e vai dar bom. Tá certo, pessoal? Agradeço muito a confiança, tá? Vamos falar, não sei se ficou claro, mas eu vou falar mais sobre a GRET, tá? E vou cuidar também dessa questão aí dele falar, né? Que sacanagem, porque agora os militares não vão poder mais se candidatar. Foi o que vocês criaram. Esse monte de gracinha que vocês fazem. Os bombeiros indo para militar serviço ativo, bombeiro, né, indo para dentro do quartel do bombeiro junto com os deputados. Foi isso que vocês criaram, pô, e agora tá correndo porque é mesmo deputado aí de São Paulo que quis armar a guarda municipal, criou um montão de coisa, eu vou mostrar tudo. E vamos ver o que vai dar, tá? E vamos ver o que vai dar. E eu tenho que dar um voo em São Paulo. Tem umas legislações maneiras ali que eu pego para fazer parecer, tá? Que eu vou dar uma ajuda aí para São Paulo, tá, pessoal? Não quero ir para São Paulo não. Mas eu dou uma ajuda aí pro pessoal de São Paulo, né? Porque tem muita coisa ali maneira para cuidar. Eu vou pegar só esse programa Segurança e Defesa Presente. Vou pegar alguns vídeos ali específicos e vou dar a minha ajuda pro pessoal aí de São Paulo, tá, pessoal? Porque para ver se o pessoal da advocacia fica aí em São Paulo, porque tem muito problema para cuidar, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem muito advogado, tá? A gente tem muito advogado no Rio de Janeiro e a gente não precisa não. Vocês podem cuidar aí de São Paulo porque tem polícia pra caramba e bombeiro aí pra cuidar, tá? E Rio de Janeiro a gente tem bastante advogado já, tá? Pode deixar que a gente se organiza, tá? Pra pegar eles. Vocês aí dão os corre de vocês aí. Tá certo? E é isso. Agradeço muito a confiança de todos, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.